Finalmente a gente vai descobrir a verdade sobre o Elbaf. Os maiores mistérios vão ser revelados agora. O que o Shanks queria falar com Harold no dia fatídico. Quem comeu a fruta lendária passada de geração em geração pela família real dos gigantes. E, mais importante ainda, essa é a fruta do Luffy? É engraçado porque existe um pêndulo natural do enredo que torna a história tão maravilhosa. E esse pêndulo só funciona tão bem graças ao épico volumoso que é One Piece. Deixa eu explicar. A cada nova saga, em especial do Novo Mundo pra cá, a gente teve revelações absurdas acontecendo. Armas ancestrais, o reino antigo, quem é o verdadeiro líder supremo do mundo, a linhagem secreta de Davy Jones e por aí vai. Mas cada uma dessas revelações que nos deixa mais próximo do One Piece não podem ficar meramente em um segundo plano. Todas, na verdade, têm uma sinergia natural, peças de um quebra-cabeça maior, capítulos de uma única história. E é exatamente aqui que entra a magia do pêndulo de One Piece. Porque quando um grande mistério é revelado, capítulo a capítulo, semana a semana, nós vamos mudando de foco, se entretendo com novos mistérios, novos poréns, novos porquês. Até que se passa tempo suficiente e sem você ter notado, o pêndulo já foi e já voltou, te acertando em cheio na cara com um mistério que você achava que estava ligado. Sempre uma revelação que estava lá, mas que pelo maior inimigo e maior aliado do Oda, o tempo, a gente simplesmente esquece. Egghead é a saga onde o homem mais inteligente do mundo, sabendo que sua vida estava perto do fim, prepara uma mensagem revelando tudo de mais importante para o futuro. E seu recado final diz que o destino vai estar nas mãos de quem clamar o One Piece. Depois de já ter explicado tanta coisa, é como se o Oda quisesse que a gente voltasse a estaca zero. Agora, com todo o conhecimento, a sabedoria, 1121 capítulos de informação, o tempo, a gente tem o mesmíssimo sonho do primeiro episódio, saindo do barril, querendo ser rei dos piratas e encontrar o One Piece. Por outro lado, nunca imaginaríamos que o primeiro pirata de todos, Joy Boy, teria a chave do poder que é capaz de libertar o mundo, mesmo 900 anos depois da sua derrota. No fim, por trás dos poderes ilógicos e absurdos de Mu, a imaginação do Luffy e a sua vontade vão reinar no enredo. Pela primeira vez na história, ouvimos a voz de Joy Boy, vimos seus movimentos, acompanhamos seu flashback e tivemos uma ideia um pouquinho melhor de como é a sua personalidade. Agora, o que esse poder do nó significa para a obra? Bom, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Porque... Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Esse episódio 1163 de One Piece, que trouxe pra gente diretamente dos estúdios de animação da Toei alguns detalhes, algumas informações sobre Joy Boy, algumas mensagens do Vegapunk e coisas que a gente consegue encaixar no enredo, porque até agora no mangá muita coisa ainda não foi revelada. Então já deixa o like, já se inscreve, já comenta alguma coisa se quiser. E Alanzito, o God, chama a vinheta. Esse episódio é aquele que o resumo anterior é obrigatório, porque essa cena da Bonica e do Luffy Gear 50 contra o Jay Garcia é cinema puro. E ela casa também com uma ideia que eu venho tendo sobre a fruta do Luffy. Se a fruta do Luffy é a fruta do humano modelo Nika, será que não existe mais de uma maneira de despertar esse poder? Porque a gente está falando de uma habilidade que vai chegar só muito depois do usuário comer a fruta. A Toshi Toshi no Mi da Bonnie, por exemplo, consegue reproduzir a versão do Guerreiro da Libertação. Mas depois em Elbaf, a gente vai descobrir que existem várias interpretações para essa figura mitológica, inclusive a do deus da destruição. Com certeza isso vai ter algo a ver com o Joy Boy no passado e quem sabe até Davy Jones, mas no fundo, o que fica também é que o Luffy é o Luffy e isso é mais que o suficiente. Porque o Luffy tem essa personalidade muito poderosa, né? Ele, obviamente, mudou, evoluiu, amadureceu com o roteiro, mas a essência do Luffy é a mesma desde o primeiro episódio. E é essa essência que informa, talvez, o despertar da fruta.
Quem sabe a mesma fruta na mão de outro personagem não teria um despertar diferente, talvez mais sombrio, talvez aquém a uma interpretação que ocorra em Elbaf e em outros lugares sobre o mito de Nika. E agora que a gente sabe sobre Davy Jones, sobre mais do passado do Barba Negra, isso tá cada vez mais forte pra mim. Mas vamos esperar, vamos ver porque esse mistério vai ser revelado já já. Quem sabe essa semana que tem review do capítulo, fica ligado. O episódio em si abre com os piratas e prisioneiros de Impel Down hypados com a mensagem do Vegapunk, que graças à genialidade do cientista, conseguiu hackear até os sistemas do presídio do governo mundial. Se recuperando do ataque a Ratinosso, com a Hibari bem kawaii ali do lado dele, o Kobe tem um flashback muito legal pro momento que o Luffy inspirou ele de seguir os seus sonhos. Mas agora ele entende que o papel dele como marinheiro também é acabar com os sonhos do próprio amigo. É aquela dualidade ácida que torna a relação bem interessante, né? Talvez um pique meio Lelouch com o Suzaku do Code Geass. Toma a referência de 2010! Mas aí, mudando de cena, né, na ilha Karaibari, eu já tava como Bug, Bug, Bug. E ele levantou a mãozinha e eu fiquei quieto. Eu não quero botar muita pilha, mas recentemente trouxe um vídeo sobre como o Bug pode se tornar o deus do mundo de One Piece no fim da história. O verdadeiro líder supremo político de todos. Aquele que todo mundo ouve a voz e segue imediatamente, que convenceu piratas, convenceu prisioneiros, convenceu marinheiros, convenceu civis e convenceu a mim. Bug é a estrela. E nesse episódio ele reforça essa ideia, porque ele vira pra todo mundo e diz que aquele é o nosso mundo. Algo que vai diretamente em oposto ao que o Imu vem falando nos últimos capítulos da obra, sobre o seu mundo ainda estar incompleto. Falando de Imu, falando de Teach, corta pra o navio dos Piratas da Barba Negra com o Caribou todo animadinho porque o Imperador deu bola branca pra ele e vai ouvir o que ele tem a dizer. E vai gostar, né? Porque a localização das armas ancestrais, quem é quem, aonde tá, o que que faz, quanto custa, uma beleza. Em contrapartida, o Vegapunk ia falar sobre Joy Boy, mas acabamos tendo a interrupção da mensagem. Em um golpe frontal, o Feng Shi, Topman Warkuri, acerta o Emeth e consegue destruir o Dendemushi transmissor, acabando com a farra da mensagem do Vegapunk. Agora sim, gente, como vocês sabem, eu e Lipe a gente faz conteúdo no YouTube há mais de 10 anos. A gente tem algumas mensagens para esse vagabundo desse Vegapunk. Primeiro, como é que tu tem a mensagem importante que tu demora tanto a falar? Não tem estratégia de shorts, não tem um canal de corte, não tem uma divulgação em outras plataformas. O que você acertou foi botar ali aqueles 5 minutinhos, 10 pra galera se juntar na telinha, beleza, bom, interessante. Agora, o uso do conteúdo, o uso do tempo, a mensagem demorou, ficou confusa, transmissão bugada, entendeu? Não investiu, nota 4 pra transmissão do Vegapunk, conteúdo da mensagem nota 11. Mas conteúdo da mensagem nota 11, com qualidade nota 11, só aqui no canal Chapéu de Palha, o Lipe trouxe pra vocês um vídeo maravilhoso, com edição excepcional do Alan também, falando sobre a mensagem completa do Vegapunk sem interrupção, tá? Então, chequem esse vídeo porque ele é bom demais. Bom, fora esse recado, a gente vê ali que depois do golpe o Feng Shi tá meio bufante, e depois de ser trucidado pelo Bonica e Luffy, Jay Garcia Uchione começa a se regenerar com os efeitos sonoros tenebrosos. Parece que alguém na Toei ficou lá fazendo isso aqui no microfone, gente. Que isso, que nojo. Mesma coisa acontecendo com a careca do nosso Juro, que vai cavalgando em direção ao Sunny, mas aí ele já bate de frente com o Zoro e entende que o buraco é mais embaixo. Enquanto isso, uma mudança de cena com o Emeth se desculpando com o Joy Boy. E aí a gente tem uma conversa bem interessante. É como se o Emeth quisesse, através da lembrança que o Luffy gera nele naquela forma, conversar com seu velho amigo sobre. Tem algumas questões do ritmo dessa cena que eu não gostei particularmente. Eu achei que se tem algum erro nesse episódio é como se o storyboard não tivesse ideal. Porque a gente sabe que no final de Egghead a quadrinização ficou bem intensa, assim, o Oda botando muita informação em pouco tempo e tal, e ação e pau e pau. Eu achava que era nesse momento que alguém da Toei tinha que chegar ali bem perspicaz com o storyboard pra tentar organizar o que o Oda teve que fazer com pouco tempo. Porque o Oda tem ali 18 páginas de mangá, 20 quiçá, e a Toei tem, amplo tempo ali pra você encaixar esses elementos. Então eu achei que nesse episódio, foi bom o episódio, tá? Mas eu achei que pecou um pouco, tá? Nesse ritmo, num storyboard com mais clareza, com uma sequência de fatos melhor. Eu acho que se o Oda deixou um pouco confuso no mangá,
a Toei pegou essa confusão no mangá e simplesmente transportou pro anime, e eu senti algo parecido. Parece que vai se criar uma tensão ali com a chegada dos Gorosei, e a gente tem alguns frames com eles todos convergindo, colossais, em direção ao Sunny, com o Emif na frente como se estivesse protegendo, mas ao mesmo tempo isso fica em suspense, né? O Emif fala, pergunta o nome, o Luffy responde, que é uma cena super bacana, super legal, mas que eu achei que o ritmo ficou um pouco à parte. Tudo bem, porque é nessa hora que, bem casualmente, o MF abre um dispositivo com uma corda. Ele vai e puxa, com casualidade, ali, tranquilamente. E aí que uma aura quase que alienígena, assim, brutal, começa a expandir e tomar conta do cenário de uma maneira bem hype. A gente tem uma animação linda, uma cena incrível de perplexidade do Luffy, que beira o limite do que estamos acostumados a ver em One Piece, mas que exalta o choque que aquele poder gera. Algo que o Luffy, pelo seu nível, consegue sentir antes de todo mundo, e por isso acaba com esse choque inicial tão bem animado. Daí a gente começa a ter cenas muito iradas do caos e do impacto que o haki do rei do Joy Boy gera. Em especial, os Gorosei tentando lutar, como se tivessem entrado em uma zona proibida, que faz mal, que machuca, que os destrói. E aí, no final daquela dor, eles sucumbem e são expurgados de volta para o salão de autoridade, com o Marcos Mar farmando aura ali, sentado de perna cruzada, bem relaxado, tomando um cafezinho, esperando seus colegas de trabalho voltarem do expediente. Agora, a cereja no bolo foi gritão do Imu, Ribama! Pra quem achou que finalmente a dublagem ia revelar alguma coisa, toma aí um gritão demoníaco aí, anônimo, com a silhueta toda se tremendo, como se tivesse com calafrio depois de acordar de ressaca. Imu, caralho, você é viciado! Eu vou te falando que você é viciado, é melhor me calar. É melhor o governo mundial, porque se eu falar, vai se tremer todo também. Depois a gente volta pro Sunny, os chapéus de palha bem tranquilos ali, bem de boa, só que com aquela tristeza, porque sabem que o Edson e o Pitágoras rodaram no conflito. Falando em rodar, Jay Garcia Saturno, nas últimas, com a sua bengalinha, vai se rastejando em meio ao fogo. Frente a frente com Emeth, ele observa o robozão lentamente perdendo a sua luz, nos jogando para um belíssimo flashback. Joy Boy, com a sua voz carinhosa, quente, divertida, avisa Emeth que amarrou um nó com seu haki mais poderoso e quando chegasse a hora certa, ele desataria um nó. Com toda alegria, o Joy Boy avisa que vai ser um amigo que do passado vai poder continuar ajudando o Emeth como sempre fez. E claro, isso é uma mensagem não só pro Emeth, mas pro Luffy, para todo mundo do presente, porque o Joy Boy, com a vontade herdada, vai guiando também a jornada do Luffy, vai ajudando mesmo do passado. Só que, óbvio, esse diálogo direto com o Emeth, que foi um amigo dele, é extremamente simbólico e que marca essa coisa de que a amizade, o carinho, o amor pode ser passado para frente, seja figurativamente ou até literalmente, com um nó amarrando o haki do rei mais poderoso de todos. A vontade herdada nunca foi tão bem encapsulada em um diálogo. E a transição do tom feliz do passado de Emeth para a realidade dura e cruel do presente é tão doloroso quanto incrível. E um detalhe muito interessante, muito bacana, é que a paleta de cores meio sépia desse passado do Joy Boy na conversa com Emeth pode muito bem ser uma referência à primeira engine de One Piece, a lendária Memories, que traz também essa cor amarelada, esse tom nostálgico, essa ideia de um pôr do sol, de algo assim, deixando o mundo dourado enquanto você tem essas memórias nostálgicas sobre o passado. O Joy Boy é literalmente uma memória do passado, uma memória do Emeth hoje em dia, mas ele continua afetando e alterando o mundo pro bem. Eu acho que a gente sabe como pra Toei essa engine é importante também, porque no episódio em que o Roger acha o One Piece, no mangá não tem trilha sonora, mas no anime você tem lá tocando Memories. E isso é claramente parte do mesmo pacote, da mesma ideia, de como essa música, essa engine também, esse tom é importante para One Piece e como a Toei sempre gosta de trazer e considerar esse ponto. Muito bacana, Alanzito notou e ele tem realmente olho de águia. Cara, foi um grande episódio, muito bom, dá aquele to be continue legal, que vai ter o encerramento de Egghead, mas o perigo por hora passou, sobrou só o Jay Garcia ali baleadão. E a gente tem esse choque inicial da primeira vez que acompanhamos Joy Boy, primeira vez que vimos ele ali conversando, interagindo e tal, se movendo. O que foi bem fascinante, né? Ele tem claramente o chapéu de palha,
muito provavelmente o chapéu de palha original é do Joy Boy, é o tesouro dele. Quem sabe a gente não vai ter uma história dele tecendo o chapéu de palha, né? Fibra, alguma coisa épica, ou imbuindo ali nas fibras da palha o haki dele, né? Por isso que é um tesouro tão especial, tão poderoso. Eu acho que tudo é muito possível. De resto, eu tenho algumas críticas, sim. Eu achei que ficou um pouco confuso às vezes foi um pouco meio engasgado o ritmo. Tava indo de cena a cena, o que eu gosto, mas eu não senti que teve uma linearidade gostosa que eu achei que o anime podia acrescentar sem custar muito. Não sei como, posso estar viajando aqui, não sei como é que tava a produção, mas, pô, eu achei que podia ter sido um pouco melhor, sim. E eu acho que essa mesma crítica que eu tenho pro último episódio também, quando mostra a cena das figuras que vão decidir o futuro do mundo, né? Quando aparece Luffy, Garlin, Dragon, Shanks e etc. Você fica pensando, pô, hype irado no mangá teve um impacto absurdo, porque você vira de cena e plau, 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 plau. Você fica, que isso, muito hype. Mas no anime foi aquela coisa meio, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não ficou bom, na minha opinião, não ficou muito bom. E aí, não, que é impossível fazer no anime. Não é, tá? Eu sei de cabeça aqui. Um dos primeiros episódios do anime que eu fiz review foi o episódio 957. E nele mostra ali os Chichibukais, mostra ali os Yonkous e tal. Tem toda essa pegada de introdução de personagens brabos. E a arte, a animação que eles fazem, o carinho pra dar personalidade, pra dar hype, pra mostrar ali aquele grupo com muita intensidade, é particular do anime, desse episódio 957, que é excelente, é excepcional. E ele é um marco pra essa nova era de grandes episódios artísticos do anime. Quer dizer, tá terminando esse ano agora e com ele tá terminando essa temporada longínqua de Egghead aí de 68 episódios, mais ou menos. E com isso, como eu já reportei aqui no canal, como a gente já vem comentando, como tem Reels lá no Instagram e no TikTok também, começa oficialmente o início do anime de temporada de One Piece. 26 episódios por ano. Então, eu tô torcendo para que desses 26 episódios, né, provavelmente vão ser 2 versões de 13 e 13, ou um grande 26, mas eu imagino que 2 de 13 e 13 com pausa, né? 6 meses de pausa e 6 meses de produção no ano, tá? Então, provavelmente vai ser 3 meses de pausa, 3 meses de episódio, 3 meses de pausa, 3 meses de episódio, 3 meses de pausa e a gente vai pra sempre, né? Eu acho que acabou. Acabou isso de episódio um pouco mais engasgado, rotação de equipe e tal, papapá. Você vai ter previsibilidade, vai ter um período ali que você tem que animar 13 episódios de altíssima qualidade. Tu monta as equipes, você bota ali pra tocar, bota pra rodar, bota pra gerar milestone, porque o que não falta é dinheiro e gente talentosa querendo trabalhar em One Piece. Obviamente que não é fácil você achar personagens top, que entendem a linguagem da Toei e tal, papapá. Mas dentro da lógica é pra gente ter agora uma tolerância menor ainda. Porque se a gente estava tendo essa tolerância recebendo 45 episódios por ano, mais ou menos, quando eles diminuem para 26, tu vai ter 19 episódios a menos por ano, você vai ter que ter uma produção muito melhor e também mais conteúdo extra. Vai ter que ter, entendeu? Traz remaster, traz spin-off, vamos refazer aí arcos importantes, refaz Skypiea do zero, refaz... Eu tava vendo a Amazon Lily, é super bem animado, a Amazon Lily Sabaody é super bem animado também, né? Tem muito bons pra time skip, mas dá pra refazer ela baixa do zero e tal, algo ainda melhor do que foi ser mais de Tritões, que foi bom, deu pra entender ali a lógica, mas que eu acho que tem aí pontos pra ser afinados, pra serem melhores ainda. Enfim, galera, o que vocês acham aí desse finalzinho de Egghead? O que vocês acham do haki do Joy Boy agora entrando em cena? A gente já tinha visto ali com a Nami o Haradais, essa tecnologia do nó, e essa tecnologia nitidamente é do Reino Antigo ou antes. Então vai ter esse flashback um dia, vamos ver. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Um beijo, um queijo, não se pela edição e valeu! Pode palha secreto, é Mengão, hein? É Mengão campeão do mundo. Se você viu esse vídeo no almoço, talvez não tenha começado o jogo ainda, mas se você viu esse vídeo depois das 4 da tarde, você sabe que o Flamengo levantou o caneco de melhor time do mundo. Levantou. Tô prevendo aqui. E se meu predict envelhecer mal, tudo bem. Porque em 2029 o Flamengo vai ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Esse vai envelhecer muito bem. E o Shanks é vilão. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!